Olá, gente, tudo bom com vocês, Bibices? Eu sou a Bibi Reis e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar de todos os livros que eu li durante 2020 e assim, tem muito livro, gente, e vocês já imaginam aqui quais sejam. Aqui a gente tem um aqui do lado já, que é esse maravilhoso livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. E foi uma leitura que, assim, demorou 2 meses para eu concluir, mas um dia eu consegui concluir, enfim, porque era um sonho praticamente ler esse livro. Eu tinha essa obsessão por esse livro há muito tempo, até que eu consegui comprá-lo, adquiri-lo, porque você sabe, né, que livros calhamaços às vezes não são muito baratos, mas esse aqui foi conquistado com muito esforço. E aqui a gente tem a história linda, né, do Jean Valjean, da transformação de vida dele, de um ladrão para um homem totalmente bom caráter, prefeito de uma cidade. E, assim, a história dele é tão linda, tão arrebatadora, que não tem como você sair dessa leitura sem ser transformado também, ou transformada por esta leitura. Realmente é um livro marcante, tocante, e eu sou muito apaixonada pelo Victor Hugo. A partir desse livro, eu virei totalmente fã dele, e tudo que esse cara escrever, eu quero ler. Vou trazer com certeza muito mais livros dele, e eu sei que tem outros livros dele que foram adaptados para o cinema e que são muito bons. Então, Corcunda de Notre Dame é um deles, O Homem que Ri também. Então, aguardem, gente. Se inscrevam no canal aí para você não perder. O próximo livro também, assim, acho que foi o mais recente que eu terminei agora, em 2020, que é este aqui da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. E eu comprei esse livro sem nenhuma pretensão. E ela fala aqui muito sobre o movimento das mulheres negras pelos seus direitos. E é um livro assim que traz tantas reflexões atuais, tantos questionamentos contemporâneos, que é uma leitura válida e você vai ler muito rápido e dá para você ler em um dia esse livreto aqui. Ela vai falar sobre como que é vista a mulher negra na sociedade, que muitas vezes as pessoas colocam a mulher negra apenas como aquela imagem da globeleza lá da Globo, sabe? Apenas como uma passista da escola de samba e não como uma intelectual. E ela, como uma intelectual, como uma pessoa, né, que tem mestrado, e que gosta de estudar, escrever, ela é escritora, também tem outros livros, ela passa aí essa seriedade e ela passa esse movimento ativista em prol das mulheres negras, para que elas possam se inserir no mercado, sabe, profissional, assim, nos ramos intelectuais cada vez mais. E isso é muito bom. E também ela vai trazer outras reflexões, como novelas, séries, filmes. Por que não tem muitas mulheres negras nos filmes, nas novelas brasileiras? A gente tem esse exemplo, né, nas nossas novelas e também nas universidades. Por que a maioria das pessoas que passam para universidades públicas, assim, dos melhores cursos, não são pessoas negras? E ela fala que isso tudo é uma condição social, porque a vida é feita de oportunidades e muitas vezes a oportunidade está mais na casa daquele que já que já nasce em um berço de ouro, digamos assim. E aí, no final, ela vai trazer várias autoras, como Angela Davis, que eu quero muito conhecer, e outras mulheres negras feministas, e vai dar dicas de livros também, de outros autores, inclusive homens também. Então, eu achei muito importante essa leitura nesse momento, nesse período que a gente está vivendo no mundo todo, de movimentos raciais. Então, é muito bom esse livro, recomendo. O próximo livro foi assim que eu li de um livro
e eu fiquei interessada de ler por causa de uma série chamada Witch na Netflix. E esse livro, ele tem um filme, eu assisti o filme de novo e eu achei incrível, que é Um Estranho no Ninho, que tem aquela interpretação icônica do Jack Nixon e também a enfermeira lá toda poderosa também. Nossa, super chata aquela mulher, muito snob aquela mulher, mas assim, uma personagem muito interessante que inspirou aquela série Witch da Netflix e foi uma leitura muito válida. Você faz rapidinho lá, um livro fino de 300 e poucas páginas e foi muito bom adentrar nesse universo, né, dessa cultura pop aqui e o que o autor quis retratar dentro dos hospícios ali americanos, como é que aquelas pessoas vivem, como é que acontecia aquilo naquela época, na década dos anos 60. Então é meio que uma pegada bem parecida com aquele outro filme da Angelina Jolie, que eu não tô lembrada o nome agora. Assim, Garota Interrompida também é bem na pegada daquele filme também. Então, gostei muito. O próximo livro, eu também, né, sou cristã e eu gosto muito de ler livros sobre a Bíblia. E aí eu peguei esse livro aqui do Daniel, finalmente consegui ler, eu já tinha um tempinho já na minha estante, do Hernandes Dias Lopes, que é um grande orador, pregador luterano. Então, assim, tem uma teologia reformada e que muito me interessa, bem contemporânea, então eu recomendo isso aqui. Os livros dele estão sempre caros e infelizmente ainda não consegui comprar todos, mas eu quero a coleção, né? Mas eu vou comprando aos poucos. Próximo foi uma releitura, A Metamorfose, de Franz Kafka, e que tem a resenha no canal, você pode ir lá ver. A resenha ficou realmente muito boa e as pessoas gostaram bastante dessa resenha. E eu conheci esse livro aqui na faculdade através de um professor de arte e filosofia. E é um livro muito filosófico e, como todos os livros do Franz Kafka, sempre tem uma pessoa agoniada, passando por uma situação agoniante, desesperadora. E aqui não é diferente. E realmente você é tomado por essa história. E você se fica na pele do Gregor Samsa e você quer saber o que vai acontecer. Você fica com tanto dó, com tanta compaixão dele, que você sabe, que aquela história tem um desfecho bom, mas infelizmente não é tão bom assim. Então, se você não leu ainda, leia esse livro. Ele é bem curtinho, praticamente, mas não tem nem 100 páginas, gente. Então, você pode ler muito rápido, vale muito a pena. Franz Kafka. O próximo, assim, pra mim foi a melhor leitura do ano, que eu acho que vocês já sabem, porque eu soltei um vídeo esses dias, que é esse aqui, maravilha, Laranja Mecânica. Um livro muito reflexivo e autorreflexivo, porque eu também, sabe, fiquei refletindo sobre a minha vida a partir dessa leitura, a partir desse livro, e realmente traz uma crítica ao behaviorismo ali da década de 60. E foi um livro que inspirou um filme do Stanley Kubrick, e vocês sabem que o Stanley Kubrick, ele não filmava, não rodava qualquer filme, e realmente é um filme muito bom, que traz uma comoção ali no final, que traz uma coisa que você fica ali com nó na garganta, sabe, você fica achando assim, que o personagem está passando por uma grande injustiça, e aí entra toda uma questão existencialista, sabe, uma questão moralista, religiosa, e aí você fica entre essas duas ideias. E, gente, é muito interessante, leiam A Laranja Mecânica. O próximo é o Conto da Aia, que virou hype aí em uma época aqui no Booktube. E, assim, eu fui correndo ler esse livro e eu tinha muita vontade de ler esse livro e ele não me decepcionou. Ele é muito parecido com a série. A série tem... consegue passar muito desse livro, a agonia que é este livro, que as mulheres passam neste livro. A série consegue passar muito bem. E eu já tinha assistido uma temporada, já estava na segunda temporada da série. Aí que eu fui ler o livro, mas aí eu já não lembrava de algumas coisas. Então foi interessante, de qualquer forma. Foi muito interessante. A Margaret Atwood, praticamente esse livro já está virando um clássico.
Próximo é outro clássico também, uma distopia, mas só que aqui a gente tem uma fábula. É um livro bem curto, que se você for um ávido leitor, você consegue ler muito rápido também. Ele tem cento e poucas páginas. E a Revolução dos Bichos, gente, é muito importante e sempre vai ser importante em todo estado em que tem ali um ditador. Então, gente, mesmo não sendo um ditador, sempre vai nos levar a questionar alguma coisa sobre a política, sobre a sociedade, sobre a corrupção, sobre homens que estão no poder. Então, é uma ferrenha crítica do George Orwell ao stalinismo ali da Rússia. Então, vale muito a pena e é muito simples de você compreender. O próximo foi um livro de uma série agora, que dessa série Codinome Villanelle, que na verdade o nome da série é Kill Eve, porque a Eve, que é a personagem da Sandra Oh, ela era muito mais famosa, então a série ficou matando Eve, que seria a Sandra Oh. Só que aí a Jodie Comer, que faz a Villanelle, acabou roubando a cena, que é a psicopata, e é uma psicopata assim maravilhosa e acima de qualquer suspeita, e ela é belíssima, elegante, charmosa, adora os melhores perfumes, melhores roupas, melhores viagens, melhores casas, quem nunca, né? Ela gosta de coisas que nós, seres humanos, gostamos. Então, é realmente uma série muito interessante e também tem uma pegada LGBT, para você que gosta, né? Então, vale a pena. O próximo aí nessa época aí eu já tava ali no começo do ano, eu tava com uma vibe, sabe? Querendo aprender mais sobre vida financeira, me organizar nesse ano de 2020. E realmente eu estava certa porque, olha só, Os Segredos da Mente Milionária, esse livro me ajudou bastante. E foi um livro assim que eu peguei ali na livraria, numa loja assim, sem nenhuma pretensão. E foi um livro que me surpreendeu, sabe? É um livro, assim, que ele vai além de autoajuda, eu acredito, assim. Eu não gosto muito de livro de autoajuda, como do Augusto Cury, por exemplo, tá? Desculpa você que gosta, mas eu já li vários do Augusto Cury e gostava bastante na minha adolescência, mas hoje em dia já não funciona mais comigo. Então, este livro aqui foi uma exceção também esse ano. O próximo livro foi um livro que eu li de 2019 para 2020 também, que foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E é uma maravilha. Esse livro aqui realmente vale muito a pena, diferente dos outros que eu já acho que foi um pouco decaindo, tirando As Relíquias da Morte, que eu tô gostando muito de ler, inclusive tenho que recontinuar. Esse primeiro livro, ele realmente, assim, é uma grande homenagem e você entra naquela vibe do filme todo ali e você lembra da sua infância, é uma nostalgia muito grande. Então, é um livro que vale a pena você ler para você conhecer esse universo mais de perto. E aqui foi um livro que ele está emprestado lá da escola onde eu trabalho, que se chama Poeira das Estrelas, e é um livro muito interessante do Marcelo Gleiser, que ele vai falar sobre o universo, sobre os planetas, o Sol, sobre o sistema solar, basicamente, e como funciona, quais os corpos celestes que existem. E ele é um cara pioneiro nessa área, ele já ganhou vários prêmios e tem vários livros, e eu quero outros livros dele. E eu lembro que eu assistia muito ele no Fantástico, então ficou muito essa lembrança quando eu tinha uns 10 anos de idade ali, quando eu ficava em casa de domingo e minha mãe me deixava em casa, então eu assistia todas as séries dele, não perdia nenhuma, e aí ficou isso na minha lembrança. Então eu encontrei esse livro lá na escola e, cara, me deu uma nostalgia assim, eu tive que ler. O próximo livro é um livro que vai virar um filme da atriz Jodie Comer. E então eu quis muito ler O Último Duelo, ou The Last Duel, e assim uma ficção histórica e assim é um livro bem interessante porque vai falar assim sobre como era a vida da mulher casada na Idade Média. E assim, na Idade Média, assim,
tipo anos 1200 e bolinhas, sabe? Então as mulheres passavam por muitas agonias e muitas, nossa, dificuldades, assim, muito machismo, sabe? E assim é um livro surpreendente, assim, que você vai passear pela história através da ficção, mas com uma realidade ali da época medieval muito até assustadora. Próximo é um livro do Leandro Carnal, que eu gostei muito de ler esse ano e foi uma campanha muito interessante. O Dilema do Corpo Espinho, Como Encarar a Solidão. E na quarentena, né, eu acredito que muitas pessoas se viram nesse momento, né, de solidão ou de solitude, né, digamos assim, né, para mim foi solitude, porque eu estava acompanhada pelos meus livros, né, e pelos meus amigos online, mas, assim, foi um livro muito bom. Gente, tem um capítulo aqui que ele vai falando da solidão através da arte. Tem outro capítulo que ele vai falando da solidão através dos livros. Tem outro que ele vai falando da solidão através do cinema. E assim, eu não conheço muitos livros que ele falou aqui. Então, assim, me deu tanta curiosidade de conhecer esses livros. E aí eu tenho que ir atrás de todos esses livros, ou de quase todos. Porque realmente vale muito a pena. Leandro Carnal, eu sempre assisto as palestras dele e são maravilhosas. O próximo livro aqui foram livros que eu recebi do meu amigo, do professor advogado Raimundo Nogueira, e ele me presenteou com esses 2 livros, Canto Breve e Um Caso de Amor, que é uma crítica à ditadura. E não só isso, ele vai muito além disso, tem poesias que vai retratar ali a juventude dele, vai retratar uma época da vida dele que ele viveu no Brasil, e ele sempre tem uma linguagem ácida, sabe? Uma linguagem crítica social muito interessante sobre a nossa política aqui do Amazonas e do Brasil. O próximo também, né, que foi dele, o Canto Breve, também é um livro de poesias e que também vai falar mais sobre a região amazônica. E assim, é um livro assim que parece que você assim tá recebendo uma brisa, realmente um livro para você se aconchegar e conhecer mais sobre a Amazônia e seus encantos. Então é um livro aí, né, que você pode dar até de presente para alguém querido. O próximo livro, aí, esses 3 livros aqui, eles são livros de cristãos. Aqui eu tenho o do Mike Murdock, que é 1001 Chaves de Sabedoria, e ele é um homem muito fissurado com essa questão da sabedoria e da vida financeira e de oração, sabe? E todos os livros que eu já li desse homem são bons. Todos eles têm pérolas de sabedoria, digamos assim, e aqui não é diferente. Então gostei muito desses 1001 conselhos e assim fizeram parte do meu 2020, sem dúvida. E esse aqui, Heróis da Fé, do Orlando Boyer, também é um dos livros cristãos mais famosos e vai tratar aqui dos pioneiros da história dos cristãos, de homens, sabe, que influenciaram o mundo através do cristianismo em várias épocas. Então é um livro histórico de biografias bem legal também. E claro, um maravilhoso Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Maravilhoso. Aqui a gente vai ter uma fantasia, um livro de ficção, na verdade, mas tratando de um tema bem importante e bem interessante para os cristãos. Então recomendo muito. O próximo livro aí já é um livro de filme assim de horror ali dos anos 60, do Hitchcock, que eu gosto muito do Hitchcock, que é esse aqui, Psicose, nessa edição luxuosa, maravilhoso, e foi assim um dos melhores livros do ano que eu li, sem dúvida. E aqui vai entrar, né, aqui você vai ir na sequência dos melhores livros do ano, junto com Frankenstein também. Gente, esse livro é maravilhoso, espetacular, gente. Se eu tivesse que recomendar um livro para vocês lerem assim pra vida, ou dar de presente para alguém que ama ler, dei esse livro. Gente, é maravilhoso, traz
uma reflexão profunda sobre a humanidade, sobre a criação e a criatura do ser humano, de como a gente muitas vezes é egoísta, sabe? Em querer criar robôs, por exemplo, e a gente mal resolve os nossos problemas e queremos, sabe, criar robôs e depois desumanizá-los, digamos assim, ou tratá-los como simples objetos. Então é uma situação bem complicada. Aí também temos tivemos do filme Silêncio dos Inocentes, que também é um livraço que eu recomendo muito. Muita gente gosta e fala bem desse livro e vale muito a pena. A Clarice e o Hannibal aqui tem um diálogo espetacular. Gente, os diálogos deles aqui nesse livro é surreal, vale muito a pena. Próximo livro, aí já é uma biografia de uma psicopata. 2 biografias de psicopatas aqui. A Suzane, assassina e manipuladora, que eu já cheguei a falar no outro vídeo. E se você quiser aí, tem a resenha, que ficou muito legal também. E a resenha do Ted Bundy também ficou muito legal. O Ted Bundy também um dos maiores psicopatas aí americanos e que assustava muito, apesar dele ter esse olhar de garotão. Ele era um cara, assim, que não tinha nenhuma humanidade. Próximo, aí é uma fantasia terror que nós resenhamos. E foi, assim, um dos primeiros livros que eu resenhei com muita satisfação. E é um livro, assim, gente, muito maravilhoso. O filme gente, é muito lindo aquele filme do Guilherme Del Toro. Ele também é autor do livro e foi um livro que foi escrito ao longo do filme, né, junto com o roteiro do filme, então por isso que fica muito interessante. E também dá para você fazer um paralelo ali com Frankenstein, né, sobre a questão dessa desumanização do monstro, sabe, da criatura. Então vale muito a pena, gente, muito mesmo. O próximo livro é da série Anne de Green Gables e é um livro assim muito chuchuzinho e todo mundo tá lendo, parece, aqui no Booktuber, e vale muito a pena, gente. Eu recomendo muito e você leia pelo menos esse livro aqui. Gente, você chora. Eu chorei umas 3 vezes apenas com esse livro e eu não sou muito de chorar assim, não, por qualquer coisa, mas realmente é uma história, a Anne te cativa, gente, não tem como. E também, próximo, também um livro de série, Bom Dia Verônica, do Rafael Montes. O autor, que é muito simpático e também, né, que conversou com a gente. E é uma série muito boa, a série da Netflix. Nossa, pra mim, assim, foi a melhor série brasileira que eu assisti nesse ano, sem dúvida. E muito boa. E tem muitas coisas diferentes do livro. Eu acredito que eu gostei mais da série do que do livro, mas fica essa recomendação aqui forte, né? Um livro lançado pela Dark Side. O próximo que eu trouxe aqui para representar, que foi um livro que eu li esse ano, acho que foi uma das releituras, né, melhores releituras desse ano, sem dúvida. A Metamorfose foi muito boa, mas Dom Casmurro, gente, do Machado de Assis, que é isso? Logo estarei trazendo também uma resenha deste livro do Dom Casmurro, maravilhoso, gente, sempre surpreendendo, né? E eu já li várias vezes, mas sempre me surpreendo. E próximo livro, O Exorcista, do William Peter Blatty. E foi um filme que fez muito sucesso. Eu acho que é o filme de terror mais famoso de toda a história e que teve uma bilheteria assim estrondosa na época. Então é um livro que não te deixa a desejar. Eu só não coloquei na minha lista de melhores do ano porque é um livro que não é para qualquer um. Eu acredito assim, tem umas partes pesadas, então não é um livro para qualquer um, para quem gosta mesmo da vibe do terror. O próximo, uma HQ, a única HQ, gente, que eu li completa esse ano, sabe? Comecei outras, mas não consegui concluir. Realmente eu tenho muita dificuldade em ler a HQ. Assim, não é um dos meus estilos preferidos, mas vou procurar ler outras. Talvez seja por opções, né?
seja a falta de opções. Então eu li Coringa e também eu tava lendo A Piada Mortal, mas ainda não terminei. E naquela vibe, né, Coringa foi um filme que marcou muito e pra mim foi um dos melhores filmes do ano também. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Esses foram os livros que eu li em 2020 e essa foi a nossa retrospectiva. E é isso aí, gente. Obrigada por você ter chegado até aqui, se você chegou até aqui. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curte aí e comenta. Tchau, beijos!